16 de janeiro, Santo Honorato, bispo, ano 430. A família de Honorato pertencia à alta nobreza da antiga Roma, era pagã e contava vários cônsules entre seus ascendentes. Honorato recebeu uma educação adequada à posição social de seus pais e foi instruído em todas as ciências das escolas do seu tempo. Tendo chegado ao conhecimento da Igreja de Jesus Cristo, abandonou o culto dos deuses e, sem que seus pais disto tivessem conhecimento, recebeu o santo batismo. A mudança na vida de Honorato não ficou escondida ao pai do mesmo. Para demover ao filho das ideias cristãs, proporcionou-lhe toda sorte de divertimento. E vendo que nada alcançava, recorreu à força brutal. Honorato, porém, ficou inflexível e fiel às suas convicções. Seu exemplo determinou a seu irmão Venâncio a abraçar o cristianismo. Ambos se desafiaram, então, na prática de boas obras, em exercícios de piedade e penitência. Pela morte dos pais, distribuíram sua grande fortuna entre os necessitados e retiraram-se para a Grécia. Venâncio morreu pouco tempo depois. Honorato voltou para a Itália, onde recebeu o presbiterato das mãos do bispo Leôncio e fundou um convento na ilha inóspita Lerim. Em pouco tempo foi transformada a ilha, que até então era habitada só por animais bravios. Numerosos eram os pedidos de admissão naquele convento, de que Santo Hilário dizia: quem procura Cristo vai a Honorato, e quem achou Honorato, achou Cristo. Honorato era um verdadeiro pai para os monges do seu convento, e todos se sentiam bem sob sua direção suave e carinhosa. Seu princípio era: quem é virtuoso não precisa estar triste. No convento de Honorato reinava uma alegria e felicidade tais que a ilha Lerim ficou sendo chamada a Feliz. Não é para admirar que a fama de sua santidade passasse além das fronteiras da sua terra. Estando sem bispo, a diocese de Arles foi convidado com grande insistência o abade Honorato para tomar a direção da mesma. Do modo que se desempenhou desta missão, dá testemunho seu sucessor, Santo Hilário, que escreve: Caríssimos, vós mesmos fostes testemunhas do seu cuidado e de sua vigilância. Vós mesmos vistes o fervor da sua devoção, a alegria do seu espírito, a formosura do seu semblante, que refletiu a pureza do seu coração. Vós mesmos observastes a concordância completa do seu proceder com sua doutrina e experimentastes os eflúvios de sua grande caridade. Se preciso fosse representar alegoricamente a caridade, retratava a efígie de Santo Honorato. Só 4 anos levou o pesado período do episcopado. Prestes a morrer, na presença das autoridades da cidade, disse estas belíssimas palavras: Olhai para mim e convencei-vos de que é caduca a nossa morada. De qualquer degrau, por alto que estejamos, a morte nos arrebata. É a sorte de todos, dos poderosos e ricos, dos justos e pecadores, dos soberbos e humildes. Muito devemos a Jesus Cristo, que pela sua ressurreição deu vida à nossa sepultura, pela esperança de nossa ressurreição. Dando-nos Ele a vida eterna, removeu os horrores da morte. Vivei, portanto, de modo tal que não devais tremer diante do fim e possais saudar a morte como a passagem para uma vida melhor. Não seria castigo a morte, se não causasse dor. Dura é a separação do corpo da alma,
Mais dura, porém, será a coabitação de ambos nas chamas eternas do inferno. Se durante a nossa existência aqui na terra não tivermos guardado bem a nossa dignidade e declarado guerra ao corpo e aos seus apetites desordenados. Fazei isso. É esta a herança que vos deixa o vosso honorato e com o último hálito vos convida para tomar parte na herança celeste. Santo Honorato morreu em 16 de janeiro de 430 e sua morte foi pranteada pelos seus diocesanos, que lhe tinham veneração de santo. Reflexões. Santo Honorato, que contra a vontade de seus pais abraçara o cristianismo, um dia será o acusador de tantos que nasceram na religião verdadeira e depois levaram uma vida de pagãos. O exemplo de Santo Honorato ensina-nos que, tratando-se da obediência a Deus, outras considerações devem ceder. O Evangelho de Cristo não deixa a mínima dúvida sobre o nosso destino, que não é este mundo, mas o reino dos céus. A maior parte dos homens, porém, vive de uma maneira como se a sua verdadeira pátria fosse o mundo, e o céu e o outro fossem quimeras. Assim sendo, natural é que ponha os bens terrestres em primeiro lugar, e a eles pertencem todas as atenções. Este apego às coisas do mundo é devido à aversão, à dificuldade que temos na prática das virtudes. O tempo presente nos empolga, o futuro, a eternidade, deixa-nos indiferentes. Para que a morte não nos surpreenda como ladrão que vem à noite, é necessário que nos ocupemos mais detidamente com verdades da nossa religião, principalmente com a eternidade, a morte, o céu e o inferno. Estas meditações nos preservam do pecado, fazem o nosso espírito se desapegar cada vez mais das coisas fúteis do mundo e dão à nossa alma um doce pressentimento da felicidade no céu. A meditação sobre a eternidade deu aos santos força nos sofrimentos e nas lutas e elevou-os a um mais alto grau de perfeição. Santo Honorato, rogai por nós.